E diante da briga jurídica travada entre o aplicativo 99 e a Prefeitura da capital paulista, que nós trouxemos há pouco para operar no transporte de passageiros com moto, nós vamos conversar agora com o advogado Maurício Januzzi, que vai poder explicar melhor essa questão sobre o aspecto legal e as argumentações também do Executivo Municipal para barrar o serviço. Doutor, o prefeito Ricardo Nunes fala em carnificina. Já o aplicativo fala que a lei municipal não pode sobrepor a federal. Qual sua interpretação sobre todos os fatos que aconteceram até agora? Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Existe uma lei federal e cabe aqui dizer a todos que cabe à União, portanto, a fazer a legislação sobre trânsito, sobre qualquer questão envolvendo o trânsito. E ela permitiu que houvesse mototáxi. E ocorre que a mesma lei federal, que assim se posicionou, ela diz que cabe a cada um dos municípios regulamentar, ou seja, autorizar que esse serviço venha a ser prestado. Então, não basta só a lei federal. A lei federal autoriza de forma máxima fazer com que haja o transporte de pessoas através do mototáxi, mas determinou às prefeituras que cada qual, dependendo da sua característica, legislasse sobre a regulamentação desta atividade. Aqui em São Paulo não é regulamentado, diferente, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, que é regulamentado, que começou lá num transporte que ocorria no morro, né, para subir e descer o morro, e agora tomou toda a cidade. Lá em 2023, ou até antes, o prefeito foi contra, mas voltou atrás e hoje existe até um aplicativo da prefeitura do município do Rio de Janeiro permitindo essa atividade. Portanto, cabe aos municípios regular a atividade e determinar que seja feito esse transporte ou não. Nas comunidades do Rio de Janeiro, só que não segue a legalidade, né? Como, por exemplo, os mototaxistas circulando sem capacete, até mesmo dos passageiros. Exatamente. Mas eu vou incluir na nossa conversa os nossos analistas, o Vilela e também a Dora, para que possam fazer perguntas, começando pelo Vilela. Doutor Maurício, boa noite, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Doutor Maurício, a fala do prefeito, quando ele fala em carnificina, né, não seria talvez uma fala extremamente exagerada e que é algo que mais cedo ou mais tarde a Prefeitura de São Paulo terá que se debruçar e terá que efetivamente regulamentar? Veja, é lógico que o tom, né, é um tom um pouco escandaloso do prefeito, mas para mostrar a posição dele contra esse tipo de atividade. Onde há mais sinistralidade, ou seja, mais acidentes de trânsito, são com motos. Tanto quando nós tínhamos o DPVAT, que ia voltar esse ano, mas voltou e não vai existir mais, o DPVAT para motos era um valor maior do que para carros, dado o número de acidentes que acontecem. Aqui na Prefeitura de São Paulo foram feitas as faixas exclusivas, as faixas azuis, para se evitar o número de acidentes que acontecem com motociclistas. Hoje, a cada 10 acidentes, 7 são com motociclistas na cidade de São Paulo. E, por isso, chama a atenção do prefeito dizer que não é um meio de transporte seguro, é um meio de transporte que vai gerar maior risco para os passageiros e, portanto, ele ter alcunhado como uma carnificina que pudesse acontecer, se colocando contrariamente a isso. Dora? Boa noite, doutor Maurício. Olha só, aqui do Rio tem realmente esse serviço e não é só em comunidade, realmente é pela cidade toda. Eu acho particularmente um horror, tá? Morro de medo desse negócio, não uso por nada nesse planeta. Agora, o senhor primeiro, tem algum dado aqui no Rio, o senhor tem algum dado sobre se isso realmente tem esse risco? Claro que a cidade de São Paulo é uma cidade completamente diferente na configuração, mas aqui tem esse dado? E outra, quando o senhor diz é uma lei federal, mas depende da regulamentação da prefeitura. Então, no fim das contas, quem vai decidir a briga é a prefeitura, não é isso? Exatamente, Dora. Veja,
apesar da lei ser federal, ou seja, para todo o Estado brasileiro, né, cada município pode implementar ou não. Então, cabe ao município, sim, a competência de legislar sobre e dizer vai haver mototáxi ou não vai haver. Portanto, o prefeito tem razão jurídica no que ele está falando aqui de São Paulo. No caso do Rio de Janeiro, a estatística ela é menor do que a de São Paulo, dado a quantidade de pessoas que usam motocicletas no Rio de Janeiro, mas a sinistralidade, ou seja, o número de acidentes também é grande aí no Rio de Janeiro. A cada 10 acidentes, metade são envolvendo motos ou esse passageiro via motoboy. Lógico que São Paulo, isso se tornou algo que mais comum do que efetivamente você ver outros tipos de entrega. Para tudo se usa o motoboy. E agora se iria utilizar como mototáxi para, logicamente, diminuir o valor da corrida, porque para algumas pessoas é inviável ainda esse tipo de transportes, e também pela facilidade e pela possibilidade de se chegar mais cedo ao destino, porém com os riscos inerentes. Que riscos são esses? Do acidente, quem arcaria com esse seguro, se o seguro cobraria esse acidente? No caso de morte, quem pagaria por isso, se é a operadora ou o próprio motorista? Enfim, tudo isso é necessário legislar sobre para que não haja aí problemas. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Nós conversamos com o advogado Maurício Januzzi. Obrigado, boa noite. Boa noite.